E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Monteiro. Hoje começa a série O Conto da Aia, leitura obrigatória para a prova de redação da UERJ. Pessoal, é importante ler o livro para poder acompanhar o vídeo e outros assuntos que vão aparecer aqui na página. Vem comigo e vamos acompanhar essa história. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Sérgio Monteiro, sou professor de literatura, redação, português e estou aqui hoje para falar de Conto da Aia, leitura obrigatória para a prova da UERJ. Antes de começar a aula, peço a vocês que vocês toquem o sininho, que vocês coloquem aí, se inscrevam no canal, ajude a gente a fazer com que isso aqui aconteça de uma forma bacana. Bem, esse livro aqui, publicado em 1985, no caso, é um livro que a gente chama de romance distópico, ou seja, tudo aquilo que foge aí daquele sentimento utópico, tudo aquilo que vem para o conceito da violência, do espírito totalitário, da repressão, da retirada dos direitos sociais, políticos, tudo isso acaba caracterizando um romance distópico. E o Conto da Aia não está longe disso. A gente tem que lembrar que quem já começou a ler o livro sabe que a história é uma história de ficção que se passa no estado, na República Chiliade, que é o antigo Estados Unidos da América. Veja bem, é um Estado que a gente tem que entender que é um Estado totalitário e teocrático, ou seja, ele usa a religião para fundamentar as suas práticas. Se você não está associando uma coisa a outra, pense no regime talibã, pense no regime fundamentalista do Irã, pense em todos os países que você tem a religião servindo de base para a prática política e fundamentando a prática política. E aí você tem aqui esse Estado totalitário, ou seja, extremamente repressor, violento, controlador, manipulador, que procura identificar os seus inimigos. Quem são os seus inimigos? Qualquer pessoa que faz uma coisa chamada liberdade, falou alguma coisa que contrarie os filhos de Jacó, aqueles que tocam o projeto totalitário da República Gileade, isso já é suficiente para fuzilar ou enforcar, ou seja, você não tem acesso, você não tem a liberdade para expressar suas ideias, seus pensamentos, e você tem ainda, uma coisa interessante, por exemplo, lá eles baniram várias profissões, entre elas os advogados. Por quê? Porque não há direito de defesa. Se você é acusado, você é culpado e você vai pagar pelo seu crime. E esse crime, muitas vezes, é a morte. Não há universidades, bibliotecas, você tem uma restrição do acesso ao conhecimento. E isso é muito importante, pessoal. O Estado totalitário, ele procura fazer com que a população não tenha acesso à informação. Hoje, a gente tem muito, por exemplo, na internet, essa coisa de jogo de narrativas. Você tem grupos que assumem as páginas da internet, os grupos de WhatsApp, e vão construindo narrativas que vão fazendo com que as pessoas elas acabem ficando justamente o quê? Incomodadas, se sentindo reprimidas, retaliadas, e você começa a legitimar determinadas práticas que não eram para ser legitimadas, como o ódio, né? E aí a gente tem uma questão sobre as mulheres, né? Quem são as mulheres nesse processo? Veja bem, a República Gileade ela assume dizendo que vai combater a corrupção, que vai combater o mau funcionamento do Estado, que vai combater as práticas obscenas do Estado. Você já ouviu esse discurso em algum lugar? Pois bem, eles falam que vão reprimir, que vão acabar, mas na verdade não querem acabar com nada. Eles querem assumir e colocar em prática as ideias dele. Mesmo que eu use a religião, mesmo que eu use outro discurso, tudo isso é válido para poder justamente o quê? Manipular a maioria. E quanto menos acesso você tiver à informação, melhor. As mulheres são, aí no caso, praticamente escravas. Por quê? As mulheres elas são aquelas capazes de gerar vida. E aí nós temos um momento histórico em que a poluição, problemas ambientais espalharam sobre a população uma incapacidade de gerar filhos. O que é muito interessante que você tem as aias, que são essas mulheres que são férteis, mulheres que têm a capacidade de se vestir, de gerar essas crianças, elas são vestidas de vermelho, elas são identificadas como vermelho. Primeiro, porque o vermelho, a gente pode pensar, né? O vermelho tem a ver com desejo, tem a ver com a sexualidade, tem a ver com a menstruação,
Mas o vermelho também significa alerta. O vermelho também significa aquela coisa de você estar atento. Tem atenção, ó, ali vai um ponto vermelho, né, para ter atenção nelas. E aí, essas mulheres, o que acontece? Elas são tratadas de forma diferenciada em relação a outras mulheres. Essas mulheres são colocadas na casa de comandantes. E esses comandantes, eles têm o direito de, no período fértil dessas mulheres, estuprá-las na presença das suas esposas, as esposas do comandante. E essas mulheres, elas, no caso, normalmente as esposas do comandante, elas não podem gerar filhos. Mas as aias que ficam ali na casa do comandante, essas aias, elas têm aí, no caso, a possibilidade de engravidar do comandante, e ao nascer o filho é entregue à esposa do comandante, que vai criar a criança como seu filho. Bem, essa questão das mulheres que são tratadas dentro de um perfil fértil, existem mulheres que são chamadas de não mulheres, né? E existem aquelas mulheres que eu vou falar em outro vídeo. E essas mulheres que são divididas em castas, eu coloquei aqui logo a questão, né, das esposas. As esposas, elas você identifica justamente pela cor azul. Elas vestem azul e elas, no caso, porque o azul é associado a essa coisa da ideia de nobreza. Você tem as martas, que também aparecem aí no caso, que são aquelas que vão vestir verde. Elas limpam a casa, cozinham, quer dizer, elas prestam serviço na casa, mas elas não geram filhos. Elas são apenas aquelas que vão prover a casa do que é necessário. Então, fazer a limpeza, fazer a comida, preparar, fazer o funcionamento da casa, as martas são vestidas de verde. Se as martas se rebelam ou não querem mais trabalhar e tentam fugir da sua condição, elas são fuziladas, elas são mortas. Você tem as tias, que têm um papel muito importante. Quem são essas tias? As tias são aquelas que vão fazer a lavagem cerebral na mulherada. São aquelas mulheres que vão convencer as mulheres de que elas estão ali para servir, para serem escravas, e que fazer o sexo com o comandante é servir a nação, é ser patriota, é se sacrificar em um bem maior. E essas mulheres, elas acreditam piamente naquilo que estão fazendo. Então, é uma outra questão aí interessante a gente pensar no ponto da aia. E essas tias, elas são identificadas pela roupa marrom, né? E aí você tem aquela coisa da severidade, elas têm uns agulhões que dão choques para poder punir mulheres que estão fugindo, aias que não estão fugindo, que não aceitam a sua função. Então, assim, é uma história distópica de um mundo tomado pela poluição, que usa a religião para fundamentar a repressão, fundamentar a perseguição política, a perseguição religiosa, e que vai ter as mulheres como aquele centro a ser combatido, repelido e, no caso, deixado de lado se elas não forem úteis. Porque existem aquelas não mulheres que vão para campos fazer trabalhos forçados, em condições insalubres, e que acabam morrendo no campo de trabalho. Isso lembra alguma coisa? Pois bem, esse é o início de um conto da Aia. Veja o próximo vídeo, que a gente continua o bate-papo e espero trocar umas ideias com vocês por aqui. Até lá e não deixe de se inscrever no canal.